boa noite. Mais uma vez, nosso encontro semanal aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. Estamos aqui com a leitura da Bíblia, Mateus, capítulo 13, versículo do 31 e 32. Bem pequenininho. Versículo do 31 e 32. Bem pequenininha. Falando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Talvez hoje já tenham sementes menores que o grão de mostarda, mas naquela época ela era a menor semente, bem pequenininha. Mas aí Jesus disse que se plantar, né, se tomar ela e plantar, ela cresce e se torna maior que as hortaliças e se transforma em uma árvore onde os pássaros vêm se aninhar em seus galhos. Olha que coisa interessante, né? O que tem a ver mostarda, árvore, pássaro com Deus, com Jesus, com evangelização, com o estudo da Bíblia? As parábolas deles já eram, né, para que as pessoas que não entendiam, né, continuassem não entendendo, para que não fosse ameaçado o seu trabalho, né? Então, se ele falou que o reino dos céus ele é uma semente tão pequenininha, mas que quando plantada em nossos corações, né, ela tem a capacidade de crescer e se transformar maior do que qualquer hortaliça e se transformar numa árvore, numa coisa gigantesca, né? Assim como ele já exemplificou, né, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer todas as coisas que ele fazia e ainda mais. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vão dando um oizinho, né, para a gente poder estar trabalhando aqui com a nossa leitura. Então, ele já exemplificou que a nossa fé seria igual a um grão de mostarda. E agora, nessa passagem de Mateus, ele diz que o reino dos céus é igual a um grão de mostarda, né? Que Deus, que a criação, que o todo, que o universo é uma coisa mínima, mas que quando tratada da forma correta, se torna gigantesca. Que quando nós compreendemos, né, a magnitude do que é o reino dos céus, ele se torna gigantesco. Ele se torna uma árvore frondosa, onde os pássaros se aninham em seus galhos. E quem são os pássaros que se aninham em seus galhos? Todas aquelas pessoas que se aproximam de nós, né, para serem auxiliadas, né, que se aproximam de nós buscando de alguma orientação, né, buscando um auxílio. Então, quando nós plantamos corretamente aquela semente tão minúscula do reino dos céus e fazemos com que ela germine e cresça, ela se torna gigantesca, né? E aí é capaz de abranger muitas pessoas, né? Uma comunidade inteira. E assim foi que Jesus fez. Ele plantou o seu grãozinho de mostarda no coração de um montão de gente e ali ele floresceu, ele cresceu, ele frutificou, ele se tornou imenso, né? E alcançou tantas pessoas, teve tantos pássaros aninhados em seus galhos, né? Fazendo seus ninhos, que até hoje nós estamos nos aninhando nos galhos frondosos do reino dos céus que Jesus trouxe para nós. Olha que coisa linda. 2 versículos, 2 parágrafos, que fala de uma coisa tão significativa. O amor de Jesus Cristo por nós. O amor do Criador
por seus filhos. O ensinamento de que se tu quer realmente alguma coisa, não importa se essa coisa seja pequena, se tu realmente quer crescer, se tu quer prosperar, se tu quer progredir moralmente, espiritualmente, materialmente, não importa o tamanho que seja a tua semente, não importa qual semente você vai utilizar para plantar o seu crescimento. Importa é a condição do terreno que você vai colocar ela. E o terreno é o seu coração, é o seu sentimento, é a sua mente. É aquilo que você realmente deseja do fundo da sua alma. E você vai fazer com que germine aquela semente. Ele nos disse que mesmo quando nos parecemos tão pequenos, tão sem propósito, tão inferiorizados, né? Que nós somos capazes de germinar e nos tornar árvores frondosas. Que nós somos capazes de ir adiante, de encontrar, né, a prosperidade que a gente almeja, de encontrar a paz de espírito que a gente almeja. E melhor ainda, de criar tudo isso. Porque se ele diz que tu pode plantar e que tu pode colher, ele quer dizer que tu pode criar tudo isso. Tu pode criar todas essas coisas que tu almeja dentro da tua realidade. Ah, mas eu sou tão inferior, eu sou tão pequeno, eu não tenho condição financeira, eu não tenho condição espiritual, eu sou uma pessoa muito desequilibrada espiritualmente, emocionalmente, eu nunca vou conseguir fazer com que a minha semente germine. Quando ele diz que a menor semente que existia na época, quando plantada e cuidada, se torna uma enorme árvore frondosa, ele quer dizer que qualquer um de nós, por menor que pareçamos, somos capazes de nos transformar em grandes seres humanos. E seres humanos que ele quer dizer não é apenas em questão física, não é apenas em questão material, né? Porque a gente sabe que se a gente trabalhar, ser honesto, conduzir a nossa vida corretamente, né? Sermos bons, com certeza a gente vai conseguir um progresso material. Mas quando Jesus fala que nós seremos grandes, ele quis dizer grande no reino dos céus, né? Na espiritualidade, no amor à divindade. É isso que ele queria dizer. Sejam grandes, mas o espírito se eleve. Porque tudo que vamos levar desse planeta é aquilo que a gente aprende, as nossas boas ações, o nosso bom comportamento, é aquilo que a gente faz de bom para nós e para os outros. Porque o resto, tudo vai ficar aqui. Por mais que a gente queira progredir materialmente e que seja importante isso, porque a nossa vida material aqui precisa, né? Precisamos vestir, precisamos morar, precisamos comer, precisamos nos locomover. Então a gente quer ter um conforto para isso. E a gente vai adquirir essas coisas. Mas isso não é o que mais importa. Porque se você subir sozinho, materialmente, não tendo ninguém junto contigo, não carregando ninguém pela mão, não auxiliando a outras pessoas a progredir, isso tudo vai ficar.
Você vai partir, você vai desencarnar, e isso tudo vai ficar. E vai ficar para quê? Para quem? Como? Tudo aquilo que tu cuida com tanto esmero, aquelas coisas físicas, quando tu partir, as pessoas não vão dar a mesma importância que tu dava. Né? Se tu tá ali construindo o teu castelo, construindo a tua mega empresa, com todo o teu cuidado para que funcione tudo direitinho, a hora que tu desencarnar, é só a gente olhar para os lados. Quantidade de empresas que eram milionárias foram vendidas, foram fechadas, foram... acabou. Olha, falida, porque daí a pessoa não sabia cuidar, não tinha um amor, né? Aqui em Porto Alegre, pertinho, a gente tinha aquela porcelana Renner, Matarazzo, sim, é só sair ali nessas Brasil. Lojas, né? Arapuã, Incosul, era uma quantidade de redes que da nossa juventude, né? Manlec, mesmo, enfim, as lojas e empresas gigantescas. Merchan. Merchan se existisse ainda, agora não existe mais. Se pudesse pelo menos, né? Como é que se diz? Patrocinar, mas não. Eram empresas grandes da minha juventude, assim, da minha adolescência, e que hoje não existe mais. Porque elas foram cultivadas, foram, né, criadas pelos donos, e o momento que aqueles senhores, né, aqueles homens passaram a ser senhores, e aqueles senhores viraram velhinhos e desencarnaram, outras pessoas não davam a mesma importância. Não davam a mesma importância, né? Porque o pai, ele faz tudo aquilo pelos filhos. Só que ele bota os filhos a fazer outras coisas que lhe dão alegria. E quando ele parte, os filhos não vão voltar para cuidar daquilo, porque aquilo não dá alegria para eles. Eles vão fazer outras coisas e aquilo vai ficar. Então aquele grão de mostarda que eles plantaram e cresceu e germinou, se eles subiram sozinho, não tinha ninguém ali ao redor dando o mesmo valor que eles davam. Então, progredir materialmente, como eu falei, é legal, é bacana, né? A gente gosta de ter coisas boas, a gente gosta de ter um alimento legal, todo mundo gosta, todas as pessoas gostam. Só que a gente precisa saber quem é que tá com a gente nessa escalada. Para que vai servir aquilo que tu tá adquirindo? Quando tu partir, aquilo vai fazer bem para alguém ainda? Ou vai por água abaixo? Aqui ao nosso redor mesmo tinha pelo menos umas 4 ou 5 olarias gigantescas, terrenos imensos, coisas assim absurdas de terras de 1 ou 2 pessoas. Os donos foram, tá tudo virado em loteamento de casa, tudo vendido, estão construindo. É progresso, mas a questão é pensar naquela pessoa que estava acumulando, o quanto que valeu a pena para ela aquilo. O quanto que aquilo ali serviu para auxiliar outras pessoas. Né? Então, sempre que a gente pensa, que nem tu pensa, né? Que nem tu pensa, né? Se tiver um grande dinheiro, né? Botar uma empresa para as pessoas crescerem juntos, né? Botar um trabalho para que todos deem a importância para aquilo ali, para que aquilo ali sirva para gerações, não só enquanto eu estiver vivo. Que possa modificar o ambiente de um município, ser importante para muitas pessoas. Porque quando eu penso no meu progresso sozinho, a minha árvore ela vai crescer, mas vai chegar num ponto que ela não vai mais, que não vai ter mais quem regue ela, que não vai ter mais quem cuide daquela árvore para ela continuar viva. Vai ter galhos. Os passarinhos se aninharam ali
quando criaram asas, foram embora. E ela ficou ali sozinha. E foi cortada e foi para a fogueira. Então é isso, que a gente possa compreender, né, as lições de Jesus Cristo da melhor maneira possível, que eu tenho certeza que ele escreveu por parábolas, para que a gente pudesse um dia entender da melhor maneira possível. Como eu sempre digo, se não é a maneira certa que eu estou compreendendo as coisas, pelo menos é a melhor maneira possível que eu consigo. E hoje a gente tem aqui conosco uma saudadezinha já que eu tava da nossa querida irmã Ariela. Fazia horas que ela não aparecia por aqui. E ela vai trazer uma mensagem para nós sobre o grão de mostarda e a árvore frondosa que ele dá. Subiu lá e trouxe ela. A árvore subiu e trouxe ela. Subiu até o céu e trouxe ela. Para quem não conhece, né? Quem ainda não viu um vídeo dela, nossa irmã Ariela, ela é uma extraterrestre que ela tá encarnada numa nave que tá circundando o planeta Terra para nos auxiliar na transição planetária. E ela vem do planeta Atrix. Não, Átrio. Desculpa, errei o nome. Atrix é o amigo dela. Ela vem do planeta Atrium. E ela traz umas mensagens muito boas para nós, para nos ajudar. Saudações aos irmãos da Terra. Saudações. Como disse nossa irmã, já há algum tempo não tenho trazido palavras aos irmãos da Terra, pois que a nossa luta, batalha, como os irmãos costumam dizer, né? Ela tá bem acirrada no espaço. Nós estamos de olhos abertos, prestando muita atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor do planeta, principalmente das emanações que a órbita planetária vem recebendo. E digo aos meus irmãos que está um pouco preocupante, vamos dizer assim, porque a humanidade transpôs um período pandêmico e esqueceu de tudo que se propôs caso viesse a sobreviver. Enquanto se encontra numa pressão de dor, de desespero, como dizia Jesus Cristo, ranger de dentes, se dobra aos joelhos ao chão
se ora à divindade e se promete maravilhas caso se mantenha no planeta. Porque o que ocorre com a humanidade, principalmente nos planetas em ascensão, é que são muito apegados à matéria física e acreditam que desencarnar é o pior que pode lhes acontecer. E eu digo aos meus irmãos, a grande maioria dos desencarnados durante a pandemia estão muito melhores do que os encarnados que restaram no planeta. Então se pede para se manter encarnado e se propõe a modificar sua aura espiritual, seus objetivos de vida, seu comportamento e fica encarnado. Mas a menor luz da dissipação da doença, os hábitos vão retornando. E o que é pior, vêm novos hábitos piores do que os anteriores. Então, a órbita planetária recebe essas emanações sombrias e se fecha um egrégor escuro ao redor do planeta. E ali ocorrem muitas batalhas entre as trevas e a luz. Estamos avisando os irmãos já há algum tempo para que modifiquem suas emanações, para que busquem vibrar na luz do amor, para que busquem compreender o que estão fazendo habitando este planeta hoje. Porém, o véu que fecha os olhos durante as encarnações aumenta a cada dia e não permite que os irmãos se percebam incorrendo nos mesmos erros de tantas e tantas e tantas outras encarnações passadas. E não é somente erros com os outros, são erros feitos consigo mesmo. As coisas que os irmãos ingerem na Terra hoje já foram abolidas de outros planetas há milênios. Meus irmãos ingerem substâncias químicas
transformam o seu cérebro. Ingerem álcool que turva a sua mente. Ingerem vidas de animais inocentes que, quando em contato com seu corpo, vira, como os filhos dizeriam assim, os irmãos na terra, uma palavra mais fácil de se compreender, um cemitério dentro do seu corpo, onde os micro-organismos vão trabalhar para que aquilo se dissolva. A natureza do planeta Terra, meus irmãos, assim como aquela semente que foi citada, que se põe uma minúscula semente na natureza e ela se transforma em uma árvore frondosa e dá frutos. A natureza é riquíssima em alimentos naturais e essenciais aos corpos físicos dos terráqueos. E ainda assim, se criam em laboratórios alimentos sintéticos que causam absurdos no corpo físico. Que causam destruição nas células. Então, se os terráqueos não cuidam do seu próprio corpo, que conduz o seu espírito durante uma encarnação, não cuidam da sua própria mente, pensando e agindo em coisas absurdas, emanando ódio aos seus irmãos. Me digam como cuidaria do seu planeta. Como acolheria a natureza planetária se não dá importância a si mesmo? Como? O que não percebem é que o organismo planetário faz parte de você mesmo. Que você e o planeta são a mesma coisa. E o mal que é feito para você é feito para o outro e para o planeta inteiro. E quando você maltrata o planeta, você está maltratando a si mesmo também. Então, o que precisamos hoje é encontrar minúsculos grãos de mostarda e sair a semeá-los para que possa ocorrer a transição planetária de verdade. Se cada um dos irmãos que ouvirem estas palavras conseguir alcançar para alguém um grão de mostarda de fé, para que esse alguém consiga alcançar para mais um alguém
e se alcança o planeta todo. Um apenas. E assim, exponencialmente, vai desenvolvendo uma corrente eletromagnética de proteção ao planeta. Porque se a humanidade prefere destruir o seu habitat, o Criador prefere que o planeta se mantenha. Porque existe milhões, bilhões de espíritos desencarnados com uma capacidade intelectual perfeita para habitar um planeta desta grandeza. Então, meus irmãos, se vier um terceiro ceifador, que vocês possam estar conscientes do que precisa ser feito para auxiliar o planeta e aqueles que aqui habitam. Mas desde a pedra a bactéria, os vírus, todos que aqui habitam. Não é apenas os seres ditos humanos que precisam ser auxiliados. Cada planta é importante. Cada ser que habita este planeta tem a sua importância. E aqueles que compreenderem, aqueles que despertarem para esta realidade, estarão em condição de ajudar, desde o menor ser ao maior. O primeiro passo é a mudança de mente, pensamentos, sentimentos e atitudes. Quando se modifica os pensamentos, se modifica as atitudes. Quando se cria uma vontade de fazer o certo e auxiliar de verdade o planeta que sofre, se encontra a força da mudança. Precisamos aumentar em um grande número a quantidade de pessoas vibrando no bem. Precisamos transmutar as energias das sombras em luz. E a melhor maneira de se transmutar a energia das sombras em luz é através das atitudes dos encarnados.
Tem algo que se fala na Terra que se diz assim: o melhor ensinamento é o exemplo. E se os irmãos das sombras perceberem o exemplo de luz dos irmãos, eles têm uma possibilidade de querer, pelo menos, entender como se faz isso. Se são atacados, induzidos a fazer as coisas erradas e não fazem, eles param para pensar: algo não atinge essa pessoa. Por que essa a gente não consegue atingir? E vão querer descobrir o porquê. Porque os meus irmãos não pensem que só porque eu faço coisas ruins, que eu sou das trevas, que eu sou sem inteligência. Ao contrário. Eu vou questionar, eu vou tentar descobrir qual é o poder daquele ser que eu não consigo alcançar. E no momento que ele descobre, ele pode querer passar a fazer o bem. Então a batalha é de inteligência, não mais física. Estamos em várias cidades do planeta levando essas orientações. Temos extraterrestres de vários planetas circundando a Terra para auxiliar. São muitos. Algumas pessoas conseguem nos ver fisicamente, outras conseguem nos ouvir, outras nem acreditam que existimos. Mas estamos num trabalho árduo. São muitas naves circundando o planeta Terra, tentando impedir também o ataque de outros irmãos extraterrestres, de outros planetas que também querem tirar o seu quinhão. Pois não entendem o porquê do Jesus Cristo ter encarnado aqui. Não entendem por que dele ter se sacrificado, na visão deles, por um povo tão medíocre. Eles querem descobrir. E são atraídos por pensamentos, por ações e emanações. O que podemos fazer? Elevar a vibração de cada um que ouvir as palavras de Ariela. Cada um que ouvir estas palavras, que busque elevar a sua vibração, que busque o seu autoconhecimento para modificar aquilo que se faz necessário e transmutar o ódio para o amor.
e que Jesus Cristo possa estar abençoando a cada um dos irmãos na face da terra, possa estar acompanhando e orientando a cada um, juntamente com seus mentores espirituais. E saudações a todos os irmãos. Saudações. Uma boa noite a todos.